Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, voltamos para mais um episódio sobre alimentação natural. E agora a Thaisa vai falar um pouquinho para a gente de contraindicações, seja do pet, seja do humano. Conta um pouquinho para a gente. Essa pergunta de contraindicação é difícil, não é fácil responder não, porque assim, pensando no pet, a contraindicação vai acontecer de acordo com a sensibilidade desse cachorro, com a saúde dele, tá. Então, existem cães que não se adaptam à alimentação natural, porque estão muito enfermos ou têm um problema severo no aparelho gastrointestinal, principalmente. Então acabam desenvolvendo gastroenterites, enfim, acaba ali atrapalha vai indo bem por um tempo, e aí depois desanda, tá. Então, existem sim cães que não se adaptam, mas é porque a gente está falando daí de casos muito específicos de cachorros que estão doentinhos, tá. Uhum. A maior contraindicação, eu acredito que seja mais relacionada ao cotidiano e à vida do tutor, tá, porque é algo mais trabalhoso, não adianta gente, eu vejo pelos meus, assim, quando você olha: "Ai, tá acabando a comida, eu vou ter que cozinhar de novo", né, daí já tem aquele trabalho, você tem que incluir na sua rotina esse momento de cozinhar o alimento, de preparar. Então a gente quando pensa que não temos tempo nem de preparar a nossa comida, que a gente come coisas industrializadas fora rapidinho, imagina ter que parar para cozinhar para o cachorro. Então a contraindicação mais, assim, O mais com mais difícil. difícil é você adaptar uma nova rotina que é mais trabalhosa, que tem que ser pensada, porque tem suplementos, porque tem congelamento. Aí, se você viaja, tem que pensar em como levar essa comida. Então, eu, por exemplo, quando eu faço minhas viagens com a Frida, eu sempre tenho que levar uns sachês. Tem sachês naturais, tem sachês de excelente qualidade já hoje no mercado. Não só, aqueles que parecem umas esponjinhas, assim, com aquilo lá não, tem realmente, sachês que tem franguinho desfiado, enfim. Então eu escolho hoje uma alimentação natural que seja processada, né, que é enlatado ou sachê, coisa assim, e carrego comigo, pelo menos para 2 dias, até que eu possa cozinhar ou até que eu possa procurar uma empresa na cidade onde eu estou que faça comida, né. Uhum, Então, hoje como o mercado já cresceu muito, quando a gente pensa em capitais no Brasil, a maioria das capitais tem empresa que faz alimentação natural. uhum. Tá, então você dá num Google e consegue encontrar alguma coisa. Ou se você vai estar no Airbnb que tem a cozinha, alguma coisa assim, vai ter que se organizar para cozinhar, né. Então isso é uma contraindicação? Não para a saúde do cão, mas é uma contraindicação para o tutor, né. Então: "Ah, mas então será que eu posso nesses momentos voltar com a ração?" Pode, pode voltar com a ração, não tem problema. Faz uma transição de novo, regressa, né, se vai ficar mais fácil para você. Então eu acho assim, a alimentação natural ela tem que encaixar na vida do tutor, né, no custo. Quando a gente pensa, por exemplo, em preço, a ração, quando você olha o preço de quilo, lá na gôndola, é mais caro que o preço do meu quilo. Uhum. Mas aí a gente tem que lembrar que a alimentação natural é 3 vezes o peso da ração. Então acaba sendo 3 vezes mais, e aí fica mais caro, né, não tem dentro da nossa alimentação também. Então esse também é uma contraindicação, porque tem um custo um pouco mais elevado. Quanto maior o cachorro, mais custoso vai ser, né, então tem que pensar em tudo isso antes de fazer essa transição. Hoje existem muitos médicos veterinários que fazem, uma dieta mista. Então mistura balanceadamente a composição com a ração e o alimento natural, né, separando, faz uma refeição de ração, a outra com alimentação natural. Então também dá para fazer coisas assim para ir vencendo essas contraindicações, né, para a gente romper isso, para se adaptar. Mas, no geral, a alimentação natural não tem erro. Você falando aí, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com a tutora e ela era tutora de um golden.
né, grande, come bastante. Ela falou assim: "Ah, Uhum. eu tive que comprar um freezer para colocar a Exato, alimentação dele", exato. né, porque no caso ele come alimentação natural. É, Então até nisso você tem que pensar no espaço exatamente, e para você armazenar a alimentação, entendeu? Porque, exatamente. por exemplo, hoje eu tenho um freezer lá que se eu fosse colocar alimentação natural, esquece, Exato, exato. Isso entendeu? acontece muito. Então, quem tem 2 cachorros ou quem tem um cachorro grande, eu tenho alguns clientes golden, para você ter uma ideia, eles comem em torno de 1,2 kg, 1,4 kg, depende do golden, né, depende do tamanho do golden, por dia. Então, assim, pensa ter espaço para, se for uma entrega mensal, pensa ter espaço para colocar 40 quilos de comida, né, é muita coisa. Então tem isso também, tem que pensar nessa em todo, tudo que vai acontecer de mudança para essa nova dieta, né. A gente tenta resolver também. Então, claro, o tutor, quando faz a comida em casa, ele vai fazer, tem que pensar nisso, vai cozinhar para um golden. Ele tem que ter Uhum. panelão, né, não vai na panelinha de casa não vai cozinhar, você vai cozinhar daí todo santo dia. Então para você ter uma folga, eu cozinho para os meus a cada 3, 4 dias. Pelo espaço que eu tenho, não é nem armazenamento, eu poderia até armazenar mais, mas pela minha estrutura, porque daí tem que ter bacias para misturar, tem que ter balança, então tem que ter todo um equipamento quando você vai cozinhar para o seu cachorro. Se você Uhum. for contratar de uma empresa, tem que ver como que essa empresa também oferece isso. Sem pote, né, os potes ocupam mais espaço do que o ziplock, do que pacotinhos, se eles têm uma entrega mínima, o meu pedido mínimo são 10 porções, é pouca coisa. Por quê? Uhum. Porque eu faço só esse personalizado. Tem empresas que você tem que comprar no personalizado 60 dias, já de uma vez, aí como é que você vai guardar 60 dias em casa? Ah, Né, então assim, depende muito da também da empresa, o que como que tá a vida, né. Mas também acaba sendo não é, acho que nenhuma contraindicação, mas uma desvantagem, uhum. né. Ela ocupa espaço, tem que se adaptar. Olha, eu acho que o ideal realmente é contratar a Taísa, É da melhor. Cozinhando para Cães, que daí já chega o alimento lá prontinho. É melhor, gente. Olha, é difícil você manter, né, essa rotina do cozinhar. E não tem como, porque não vai ficar sem alimento. Daí, ai, acabou o alimento, você vai introduzir a ração? Não dá, porque tem que ser feito gradativamente, porque senão vai dar uma diarreia, pode daí desenvolver uma colite. Então, tem que estar preparado, sabe, tem que, não é só flores não, são flores os benefícios, né, para o cachorro, para a saúde do animal, mas tem muita coisa aí que a gente tem que se adaptar. E essa organização, dá dica pra gente, assim: "Ah, eu sou tutora, aí eu quero lá introduzir alimentação natural, me dá umas dicas lá pra eu já começar hoje". Sabe que eu já fiz, quando eu comecei a marca, eu dava muito curso de para ensinando o tutor a cozinhar, tá. Então assim, a principal dica é entender sobre os alimentos. Por exemplo, proteínas. As proteínas, depois de cozidas, elas vão ter uma redução de 30% a 35%, podendo chegar até 50%, depende do que você está cozinhando. Então, proteínas ricas em gordura vai perder mais. Por exemplo, moela. Moela perde 50%. Então, de 1 quilo, vira 500 gramas, tá? Carnes em geral, até o corte já influencia. Se for picado, perde mais, se for moído, perde menos. Tem toda uma perda, mas vamos colocar aí 30%, 35%. Esse é o primeiro erro que o produtor faz. Ele vai no mercado, ele compra, eu quero cozinhar 10 porções. Aí ele compra lá 1 quilo de carne, achando que é 1 quilo de carne crua, é 1 quilo de carne cozida. Aí já começa errado aí, porque ele não vai conseguir fazer as 10 porções com aquilo que ele comprou. Então essa é a principal dica. Compre mais, porque vai ter uma redução. Daí você não vai conseguir fazer todas as porções que queria, né. Compre um processador de alimentos. Tenha sempre um processador, tá. Valita mesmo, sei lá, não posso falar marca, mas é processador, Pode gente, de falar a casa. marca, vai que ele patrocina a É, gente eu aqui, sou né. das antigas, eu penso no Valita logo Valita. na Será que tem? Ah, tem Valita ainda? Não sei se Tem? tem Não Valita. Ai, gente, que vergonha aqui. não. Ai, será que ainda tem Valita? Enfim, compra um processador de alimentos que vai facilitar muito a vida. Por quê? Os alimentos têm que estar processado.
tá? Tem que estar em pequenos, principalmente os vegetais, eles têm que estar pequenininhos. Eh, Panelas, você vai ter que ter uma balança, tem que ter balança, porque vai ser tudo cozido, então você vai fazer o que chamamos na gastronomia de mise en place, né, vai cozinhar tudo separadamente. Então tá lá a carne, coloca numa bacia, a batata coloca em outra bacia, o arroz coloca em outra bacia, os vegetais, cada vegetal com a sua bacia. Você vai fazer uma composição com 2 ou 3 vegetais, cada um ali com a sua bacia, e aí depois você monta conforme a quantidade que está na prescrição, tá. O arroz, por exemplo, ele triplica de tamanho. Então também aí um outro erro clássico, o pessoal pensa: "Ah, eu vou precisar de 400 gramas de arroz, então eu vou cozinhar 400 gramas de arroz". Aí você vai ter 1,2 kg de arroz, aí você faz o quê com aquele arroz que sobra? Porque é muito arroz, né. Então esses errinhos, essas coisas que são mais de conhecimento gastronômico mesmo, de conhecimento de alimento, né, que a gente tem que lembrar na hora de fazer a comida. Ah, então não quero fazer comida não, vou pedir da da Thaísa. É muito É muito prático. eu acho que é muito trabalhoso, a pessoa que se aventura a fazer sozinha, É. entende. Eu acho que mesmo que a pessoa ela tenha essa disposição e tal, ainda assim eu acho muito trabalhoso. É, porque demanda tempo, equipamento, não dá para fazer sem um planejamento, né, você Uhum. tem que se planejar para fazer essa comida e tem que ter os equipamentos, certos para facilitar. Porque imagina picar tudo na faca, né, então o processador de alimento ele já tem um porquê de ser, né. Quando eu comecei, eu não sabia, bom, não existiam nem muita informações de como preparar a comida, então eu desenvolvi o meu método de preparo. Porque eu já tenho conhecimento da gastronomia, porque eu já vinha da gastronomia, Uhum. né, então no começo eu fazia tudo picadinho, bonitinho, os quadradinhos, tudo lindo. Aí a Frida ia comer, ela selecionava. Eles selecionam, né, eles comem o que eles querem, jogam fora do pratinho o que eles não querem. Eu fiquei olhando: não pode, né, tem que comer tudo". Primeiro porque não pode ficar sujando o chão e segundo que precisa comer aquele alimento, né. Então daí eu pensei: "Não, vou inventar uma outra forma". Aí que eu comecei a processar. E o legal é que o processamento ele é necessário, porque o trato digestivo do cachorro é curto, não é que nem o nosso. A digestão do cachorro é muito rápida. Então, se você der um pedaço de cenoura maior, essa cenoura vai rapidamente sair no cocô. Então, quando você processa, você já dá o alimento praticamente mastigado. A ideia é essa do processamento. Não é apenas para não jogar fora do prato, mas para facilitar a digestão e não ficar ali dificultando essa digestão, né. E para o próximo bloco, me responde uma pergunta aqui, Thaisa, porque ontem lá em casa eu tive um problema, Hã. que eu falei que os potinhos do alimento tem que estar levantado. E aí, o meu marido falou: "Não, não Hum. existe, porque ele já nasceu assim, ele veio da natureza assim, é o instinto dele, lá na natureza ele não vai ter um potinho elevado". Me conta depois no próximo bloco sobre isso. E você que está nos assistindo, ó, tem mais episódios aqui anteriores já falando sobre alimentação natural, tem muita dica e muita informação excelente pra gente que é tutor.